Foi numa noite desoladora de novembro que contemplei a concretização do meu trabalho árduo. Sentindo uma ansiedade que era quase agonia, peguei nos instrumentos de vida que me rodeavam e com os quais poderia incutir uma centelha vital na coisa morta que jazia a meus pés. Era já 1 da manhã. A chuva tamborilava soturnamente contra a vidraça, e a minha vela estava quase consumida quando vi abrirem-se os olhos da criatura, de uma cor amarela e mortiça, iluminados pelo brilho da luz semi-extinta. Respirou pesadamente e os seus membros agitaram-se com um movimento convulsivo. Essa poderia ser a deixa perfeita para o Dr. Frankenstein, no filme de 1931, dirigido pelo James Whale, começar a gritar It's alive, etc. Essa cena não tá no livro necessariamente, mas é a cena que deixou o filme super famoso e tudo mais. Uma curiosidade, aliás, sobre o filme é que o Dr. Frankenstein se chama Henry Frankenstein no filme, e no livro todo mundo sabe que a gente está falando do Dr. Victor Frankenstein. Na época, o nome foi trocado porque acharam que Victor soaria muito severo, muito ou pouco amigável, digamos assim, para as audiências americanas, isso na época, né? Então trocaram o nome do protagonista, que é o Dr. Frankenstein. Outra curiosidade, essa não tão nova assim, até porque é bastante conhecido. Quando a gente fala de Frankenstein, a gente está falando do médico, né? Do médico não, do doutor, do cientista que faz viver a criatura, o monstro, que a gente passou a chamar de Frankenstein, mas que não é Frankenstein, é só o monstro, digamos assim, ou a criatura. Frankenstein é o cientista, portanto, obcecado por criar vida a partir de membros, de corpos, de pedaços de corpos de pessoas mortas. Eu li recentemente Frankenstein e gostaria de compartilhar alguns comentários e impressões com vocês. Acho que a primeira curiosidade mais bacana e que nem todo mundo conhece sobre Frankenstein é a gênese, né? A origem, da onde surgiu essa ideia e tudo mais. E foi a partir de um desafio lançado pelo Lord Byron, enquanto Lord Byron, o Percy Shelley, marido da Mary Shelley, autora do Frankenstein, e um outro autor chamado John Polidori estavam reclusos, digamos assim, ou estavam passando férias de verão na Europa, numa casa de campo na Suíça. E eles estavam nessa casa de campo em 1816 para passar o verão, só que acontece que os planos foram frustrados, digamos assim, porque em 1815 havia tido a erupção de um vulcão na Indonésia que lançou mais de 1,5 milhão de toneladas de poeira na atmosfera e fez com que a luz solar fosse bloqueada. Portanto, em 1816, no ano seguinte, não houve verão no hemisfério norte. E aí, o que se faz numa casa perto dos Alpes suíços, sem verão? Ou seja, todos os planos de passar o tempo ao ar livre e tal foram frustrados, e eles então ficaram dentro de casa lendo histórias de terror, de fantasmas e tal, e contos alemães de horror uns para os outros, até que um belo dia o Lord Byron lança o desafio. Que tal a gente, nós quatro, cada um de nós, né, escrever um conto, um pequeno romance de horror? E todos eles aceitaram. Isso gerou alguns textos de maior ou menor qualidade e tudo mais, mas por curiosidade, duas das histórias geradas a partir desse desafio deram origem a algo que seria seminal para quem curte literatura de horror. A primeira delas, estamos falando de Frankenstein, esse livro da Mary Shelley. E também o John Polidori, um dos escritores que lá estavam, escreveu um pequeno romance chamado O Vampiro, que inspirou décadas mais tarde o Drácula de Bram Stoker, que foi lançado, né, foi editado e publicado em 1897, décadas depois, portanto, porque esse livro é de 1818. Ele foi publicado em 1818 de maneira anônima, sem ser creditado, e só em 1821 é que ele foi creditado para Mary Shelley, que tinha 24 anos quando foi creditada, mas quando ela teve a ideia e escreveu o livro, ela tinha 19, 20 anos, portanto era super jovem, né? Quase uma garota. Era Mary Shelley. Um outro ponto importante que eu visualizo para a gente comentar sobre o Frankenstein é o contexto em que ele está inserido. Precisamos lembrar que em 1818 estão acontecendo diversos avanços tecnológicos, descobertas científicas,
algumas décadas atrás, em 1752, o Benjamin Franklin havia feito aí o experimento com a pipa, né? Justamente entendendo todo o potencial que a energia elétrica, né? Que a eletricidade teria para as próximas descobertas, para os próximos adventos e tudo mais. Havia também muitas experimentações com a energia elétrica voltada para seres vivos, digamos assim, há descoberta de alguns cientistas, inclusive na Universidade de Bolonha, de que o corpo humano era capaz de conduzir energia elétrica através de estimulação muscular e tudo mais. Então, essa relação de as descobertas e as potencialidades da energia elétrica com a biologia, digamos assim, e todos os avanços voltados para o que poderia, qual seria a relação, digamos assim, do corpo humano com a energia elétrica, fazia parte do contexto da época, do contexto em que a Mary Shelley estava inserida também. Há também que se pontuar que, neste momento, estão acontecendo as guerras napoleônicas, dizimando populações na Europa, deixando tragédia atrás de tragédia em campos de guerra na Europa, né? E há muitos relatos que dizem que era possível encontrar cadáveres e pedaços de corpos decepados nos terrenos da Europa enquanto se viajava. Inclusive, a Mary Shelley pode ter avistado alguns desses cadáveres ou pedaços de corpos enquanto ela fazia as suas viagens pela Europa. Então, juntamos aí as descobertas científicas voltadas para a eletricidade e tudo mais, e as guerras napoleônicas deixando tragédia após tragédia nas famílias europeias por conta das conquistas dos exércitos napoleônicos. Então, esse é o caldeirão cultural, digamos assim, em que está inserido o Frankenstein, que é um livro que se inscreve na tradição romântica, justamente porque o romantismo surge como uma resposta à Idade da Razão, vivida alguns anos antes encabeçada por grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau e etc. Então, a gente está falando um pouquinho sobre como o conhecimento ou o excesso de valorização do conhecimento, dos avanços científicos, podem ser maléficos, digamos assim, para a nossa sociedade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sinopse do Frankenstein de Mary Shelley. O livro começa com um relato epistolar, né, uma carta enviada pelo personagem Robert Walton para sua irmã Margaret, contando um pouquinho dos seus anseios em relação às descobertas científicas. Ele quer chegar no Polo Norte magnético, né, no eixo da Terra, ele quer descobrir do ponto de vista magnético, o que é possível ou o que acontece nessa região do planeta Terra. Então ele está numa expedição para chegar até lá. Mas quando ele está nessa expedição, ele encontra o nosso personagem principal, aí sim, o Victor Frankenstein, que está numa desabalada busca pelo monstro, por um monstro que a gente ainda não conhece, etc e tal. Nesse encontro do Victor Frankenstein com o Robert Walton, que está relatando tudo isso para sua irmã, é que a gente vai descobrir ou conhecer a história do Victor Frankenstein, e aí ele vai narrar que ele é oriundo de uma família abastada, da região de Genebra, na Suíça e tudo mais, e que ele desde criança, desde adolescente, tem muita curiosidade por alquimia, leu autores mestres alquimistas e etc. Foi para a faculdade em Ingolstadt, na região da Baviera, na Alemanha, para estudar ciências. Então ele é obcecado por ciências, até que essa ideia de criar vida a partir de pedaços de corpos usando energia elétrica aparece na cabeça dele, e ele quer colocar isso para acontecer, e coloca. E aí quando ele coloca e tudo isso acontece, é aí que a gente está falando da parte que eu narrei logo no começo desse vídeo, que é quando a criatura finalmente abre os olhos e vem para o mundo, digamos assim. A partir daí começa o calvário, né? A tragédia do Victor Frankenstein. Não é à toa, portanto, que o livro se chame Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Por que o Prometeu Moderno? Porque essa é uma história trágica, né? Se é um livro inscrito no romantismo, não poderia deixar de ser trágico, né? Então, é um livro que, a partir da criação desse monstro e a partir da rejeição do criador pela criatura, do medo que ele causa, ele é absurdamente grande, ele claramente deformado e tudo mais, formado a partir de pedaços de corpos, imaginem só. Então ele sofre do seu criador muita rejeição,
e de outros seres humanos com quem ele encontra ao longo da sua jornada e tudo mais, nada além de rejeição, de ódio, de aquela ojeriza, digamos assim, né? Então é justamente essa ojeriza que vai gerar a profunda tragédia desse monstro. É uma tragédia do Victor Frankenstein, mas acima de tudo é uma tragédia do monstro, da criatura. Ele é a maior vítima, digamos assim, desse livro, ainda que a gente o tempo todo esteja torcendo pelo sucesso do Victor Frankenstein. Mas é lógico que se chama Prometeu Moderno também, porque a gente está falando do calvário do Victor Frankenstein. E aí, lembrando um pouquinho só do mito, né, ou da mitologia grega, falando do Prometeu, o Prometeu foi um titã da mitologia grega que foi, junto com o seu irmão, incumbido de criar os seres vivos da Terra. Criaram todos os seres vivos, mas quando chegaram na criação do homem, faltava recursos, né? E aí ele foi lá e roubou o fogo dos deuses mitológicos gregos. E, como castigo, Zeus, portanto, condenou o nosso Prometeu a ficar 30 mil anos acorrentado, tendo o seu fígado comido todos os dias por aves e etc e tal, por corvos, né? E só que o fígado dele se regenerava dia após dia, portanto, 30 mil anos de come o fígado, regenera o fígado e etc e tal. Essa é a tragédia do Prometeu. No caso do Victor Frankenstein, ele está condenado de fato até a sua vida arruinada, a ter toda a sua família arruinada, com exceção de um dos irmãos. Então, justamente por ter criado vida. E aí, o primeiro ponto mais interessante assim de reflexão da mensagem do livro e tudo mais se inscreve muito naquilo que eu citei, né, da resposta do romantismo à idade da razão, ou a interferência, né, ou o medo que se tem, e isso pode funcionar, ressoar até hoje com a inteligência artificial, por exemplo, e tudo mais, na interferência do homem no sublime, na natureza, né? A criação, naquele momento, a gente está falando plena revolução industrial acontecendo na Inglaterra, em toda a Europa, em todo o mundo, né? A criação de maquinários, máquinas biomiméticas, né? Que simulam movimentos dos corpos, ou a noção, né, de que o conhecimento pode destruir a nossa inocência, né, a inocência do homem e tudo mais. Então, quanto mais você sabe, mais cínico você fica, mais longe, digamos assim, da verdade, de Deus, da inocência a gente vai ficando. Então, por isso que tem muito dessa reação à idade da razão, né? A valorização, a sobrevalorização do conhecimento humano, das iniciativas científicas e tudo mais. A arrogância do conhecimento, né? E eu lembro, inclusive, a gente está baseado aqui em Portugal, inclusive, eu lembro sempre também da passagem de Os Lusíadas, de Luís de Camões, em que o velho do Restelo alerta, né, as esquadras que estão saindo do rio Tejo, para descobrir o mundo, para ir até as Índias e tudo mais, sobre justamente essa arrogância do conhecimento, os perigos da curiosidade, né, da imaginação humana e tudo mais. Isso até nos remete a um pouquinho também a história de Adão e Eva, por que não, né? Afinal, é a curiosidade humana que nos leva à ruína. Também está nessa história esse ensinamento, se é que a gente pode dizer assim. E por falar em Eva, não é à toa que a nossa criatura, o nosso monstro criado pelo Victor Frankenstein, vai, em certo ponto do livro, pedir, né, encarecidamente, pedir não, né, ele vai exigir do seu criador que ele crie uma companhia para ele, porque ele se sente completamente sozinho no mundo, rejeitado por toda a humanidade. Então ele quer uma monstra, ele quer uma criatura com ele para ele poder dividir a vida, para ele poder amar, para ele poder ter empatia, para ele poder ser feliz e não viver uma vida condenada como ele vive. E aqui entra, eu acho, o segundo ponto de reflexão mais bacana gerado pela leitura do Frankenstein, que é justamente a questão da rejeição, da discriminação, né? Aquilo que é diferente de nós, a gente tende a repelir logo de cara, e também de como o tema da injustiça é parte do livro em vários momentos. Há vários personagens ao longo do livro que são acusados injustamente de crimes ou de algo ruim que eles não necessariamente fizeram. Então, essa questão da rejeição, da discriminação e da injustiça são tópicos muito caros
para Mary Shelley no Frankenstein. O monstro, ele é rejeitado por toda a humanidade, como eu falei, mas é a rejeição do Victor, do seu criador, que mais abala, digamos assim, o nosso monstro, porque ele está sendo negado de coisas que nos são essenciais, né? Do ponto de vista relacional, né? Nós somos seres relacionais, então é a negação da empatia, a negação da intimidade, a negação do amor. É importante lembrar, né, que o Victor, a priori, concorda em criar essa Eva, digamos assim, ou uma fêmea para o nosso monstro, mas depois ele se arrepende com medo de que eles se reproduzam, né? De que, já que o monstro está matando gente, está causando uma porção de tragédias e tudo mais, o que ele seria capaz de fazer com uma companheira, né? Ele pode procriar, ele pode, né, acabar com a humanidade, sei lá. Então esse medo de que a gente vai perder a nossa inocência, vai perder as nossas características mais humanas e, no limite, a humanidade vai ser extinta por conta disso, é algo que já está nas entrelinhas, ou nem tanto nas entrelinhas, mas está bastante expresso em Frankenstein de Mary Shelley. Então, só que aí depois ele muda de ideia, né? Ele faz uma viagem, vai até a Inglaterra, porque ele quer se isolar para fazer, né, para criar a fêmea. E aí, na hora H, ele se arrepende e fala, não vou criar a fêmea. E se é um erro ele ter criado o monstro, eu acho que é um erro maior ainda ele não ter criado a fêmea, né? Justamente por negar ao monstro, a sua criação, o amor, né? O amor, a companhia, a empatia, a intimidade, como eu falei. E nesse sentido, o nosso personagem principal, Victor Frankenstein, se mostra incapaz de entender a tragédia que é a solidão, né? A tragédia que é você estar condenado a viver sozinho para o resto da sua vida, como o nosso monstro está. Por isso ele demonstra, o Victor Frankenstein demonstra saber tudo sobre ciência, tudo sobre anatomia, mas nada de humanidade, nada de emoções, né? O que não é muito diferente daquilo que a gente está vivendo hoje, quando a diferença entre nós, a diferença entre os seres humanos, normalmente é sinônimo de exclusão. Então essa mensagem segue forte até hoje e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.